Livro 40 Dias de Amor. Princípios de Relacionamentos de Jesus. Tom Halliday. Dia 9. O poder do mandamento de Jesus. Você não pode ordenar um sentimento, mas pode ordenar uma ação. Compreender a diferença entre um sentimento e uma ação, entre o que você sente e o que faz, fortalece cada um dos nossos relacionamentos. Como você ama, se simplesmente não consegue sentir, que consegue amar? Suponho que está pensando, é claro que eu gostaria de sentir amor de novo. Tudo em mim gostaria de começar a amar meu marido, esposa, ou meus filhos novamente. Você acha que eu não tentei? Não consigo. Aí vem Jesus e disse, e ordena que você ame de uma nova maneira. Como isso é possível? Como Jesus pode nos ordenar que sintamos amor? Na verdade, ele não está fazendo isso. O que ele ordena é agir com amor. Você não consegue impor com o sentimento em alguém. Imagine a seguinte cena com um menino de 4 anos. Ele ganhou de sua avó um suéter tricotado vermelho como presente de aniversário. Em vez de ficar feliz, está chorando. E alguém lhe diz, fique feliz. Eu ordeno que fique feliz com seu presente. O que acontece? As lágrimas correm ainda mais intensamente. Podemos aprender a escolher esse tipo de reação quando ficamos adultos, mas nunca o superamos definitivamente. Você teve um dia de dificílimo, e alguém diz, alegre-se. Isso não funciona, geralmente isso só faz você ficar com raiva. Não podemos impor consentimento, mas podemos ordenar uma ação. Quando Jesus diz, sintam dessa forma, ele disse, ajam dessa forma, haja com amor uns para com os outros. Seu amor diminuiu o sensor de vez. O primeiro passo é começar a agir com amor novamente. Você lembra quais ações de amor fizeram parte do relacionamento com seu marido, ou esposa, ou filhos ou amigos no passado? Haja dessa forma novamente. Quando somos confrontados com o desafio de agir com amor, não importa como nos sentimos, algo se revela dentro de nós. Pensamos, não me sinto bem com isso. Seria tão hipócrita se agisse com amor por quem não sinto amor nenhum. O amor não é real se não o sinto. Não seria hipocrisia. No entanto, o tempo todo fazemos coisas que não temos vontade de fazer. Se você tivesse acordado hoje e não tivesse tido vontade de ir ao trabalho, não teria ligado e dito, olha, não estou com vontade de trabalhar hoje, então não irei. Seria hipocrisia da minha parte se fosse trabalhar hoje. Não, você vai mesmo assim, bem, na maioria das vezes. Se sempre fizemos somente o que temos vontade, pouca coisa seria feita. Você acha que Jesus teve sentimentos agradáveis a caminho da cruz? É claro que não. Ele não acordou aquela manhã pensando, bem, estou com vontade de morrer na cruz hoje. Quero experimentar a dor mais terrível, a desgraça mais angustiante, o fardo mais pesado do pecado da humanidade. Na verdade, da noite antes de sua morte, ele orou assim no Getsemane, Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22 verso 42. Chamo esse amor de amor. Contudo, aprenda a orar como Jesus orou, honestamente contando seus sentimentos a Deus, então dizendo, contudo, não a minha vontade, mas a tua. Esse tipo de amor só pode vir de Deus. Há momentos em que nenhum pedaço de seu ser se sente amor,
Contudo, você age com amor mesmo assim. Quando seu cônjuge trai sua confiança e você o ama mesmo assim, isso é amor. Contudo, quando seu filho fez a coisa mais absurda e tola da história da humanidade, pela terceira semana consecutiva, e você o ama mesmo assim, isso é amor. Contudo, quando tudo dentro de você diz fuja ou grite de raiva, e, apesar disso, você fica e conversa, isso é amor. Contudo, isso é agir com amor. Quando Jesus foi pregado na cruz, ainda olhou para aqueles que estavam crucificando e disse: Pai, perdoa-lhes. Essa foi a ação do amor. Os sentimentos fazem parte do pacto do amor. Sem dúvida, uma parte às vezes maravilhosa, às vezes angustiante. Entretanto, os sentimentos não têm o direito de dar o voto decisivo sobre como você vai agir. Os sentimentos tendem a seguir as ações, às vezes rapidamente, outras, lentamente. Quando você começa a agir com amor novamente, com base em um coração obediente, mais cedo ou mais tarde o sentimento se segue. O que se faz quando se tem vontade de desistir? As pessoas que causam o maior impacto sobre este mundo não são as mais inteligentes, rápidas ou ricas, são as que sabem o que fazer quando têm vontade de desistir. Todos já enfrentamos momentos em que tivemos vontade de desistir. Eu já tive com frequência, tenho vontade de desistir do relacionamento com meu pai. Meu pai sofre de doença mental a vida toda. Como resultado direto disso, nosso relacionamento muitas vezes foi tenso. Quando minha mãe faleceu de câncer há muitos anos, papai entrou em parafuso. Negou-se a ir ao funeral, até que no meio da cerimônia entrou correndo pela porta dos fundos da igreja, gritou algumas palavras e depois saiu. Caótico seria a melhor palavra para descrever nosso relacionamento naquela época. Depois disso, ele desapareceu. Durante anos não sabíamos onde estava. Até ontem sabia, pensava que tivesse morrido. Então ouvi de um membro da família que ele havia sido visto ao relento, vivendo as ruas de São Francisco. Que coisa medonha para ouvir do próprio pai. Tentamos encontrá-lo, mas não conseguimos. Anos depois, ele apareceu de novo e a certa altura foi internado numa boa casa de repouso para as pessoas com esse tipo de dificuldades. Papai e eu começamos a nos escrever esporadicamente. No começo isso gerou muita tensão em mim, mas consegui vencê-la e cheguei a visitá-lo algumas vezes. Em uma das visitas, dele 2 livros, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, em um livro Texto de Verdades Essenciais da Fé Cristã, que eu tinha escrito em qual autoria com Kel Warren intitulado Fundamentos. Rick é o meu amigo e chefe, meu pastor e cunhado. Uma Vida com Propósito tinha vendido 35 milhões de exemplares naquela época, talvez. Fiquei muito feliz que ele tivesse gostado mais do meu livro, ele ainda é meu pai. Ao longo dos anos, sempre que tínhamos oportunidades para conversar sobre coisas espirituais, meu pai expressava sua apreciação pelo que eu estava fazendo como pastor, mas enxergava o cristianismo como uma filosofia, não como relacionamento pessoal com Deus. Eu já havia perdido a esperança de que algum dia ele desenvolvesse um relacionamento com Jesus. Afinal, ele estava com 78 anos e, se alguma coisa tivesse a acontecer, teria acontecido. Então chegou-me uma carta em que meu pai escreverá assim: durante anos e anos recusei-me a aceitar Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Eu lidava com o meu eu pecaminoso à minha maneira, sem falar com Deus. Suas palavras, Tom, no livro Fundamentos, me sacudirão.
Você escreve assim: Deus não é um conceito distante. Antes, Deus está perto. Durante 6 meses você me viu tentando pregar a outros: faça uma coisa certa. Agora, Jesus é meu guia. Deus diz assim, e no verso da carta ele escreve as palavras: Jesus salva almas perdidas. Eu tinha 17 anos quando me tornei crente em Jesus e ao escrever isto estou com 50. De modo que, estive orando por meu pai e seu relacionamento com Deus durante 33 anos. Eu gostaria de dizer que nunca perdi a esperança, mas muitas vezes precisei que outros me encorajassem. Gostaria de dizer que orei por ele todos os dias, mas eu fiz muito pouco. Gostaria também de dizer que sabia que isso aconteceria, mas acabei sendo gloriosamente surpreendido. Jesus tomou o pouco que lhe dei, as orações que de fato fiz, as cartas que de fato escrevi, a esperança que de fato tive, e fez tanto mais com isso. Se você acha que não desistir significa que precisa ser perfeito e está no controle de tudo, não é assim. Não desistir significa perceber que Jesus toma tudo o que lhe damos, por pouco que seja, e faz isso muito mais. Não desista. Não desista das pessoas, no momento em que o fizer, elas o surpreenderão. Não desista das orações, Deus está fazendo tanto mais por suas orações que você não consegue ver agora. Não desista das promessas de Deus. Você tem alguns sonhos que são fundamentados nas promessas de Deus, não desista desses sonhos. Quando tiver vontade de desistir, escolha agir. Haja segundo a ordem de Jesus e ame. Dia 9. Pensando sobre os meus relacionamentos. Ponto para refletir: se você parou de sentir amor, o primeiro passo é começar a agir com amor novamente. Versículo para memorizar: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6 verso 9. Pergunta a considerar: há alguma pessoa que não tem vontade de amar, mas que preciso amar? Tema para amanhã: o poder do novo. Até lá.